no sábado a gente acordou, né, aqui no Brasil, com a notícia de que Estados Unidos e Israel tinham lançado uma série de ataques contra alvos militares, mas também contra alvos civis dentro do território iraniano. E um dos alvos, o que chamou mais atenção, obviamente, foi a. Não sei se vocês vão me corrigir aí, que vocês que já escreveram livros, se dá para chamar de assassinato ou não do líder máximo do Irã, o Ayatollah Khomeini, né, que foi morto junto com familiares que estavam no mesmo escritório que ele. E a partir daí se desenrolaram vários ataques, né? Diria talvez centenas de ataques à infraestrutura de produção de energia nuclear, de enriquecimento de urânio, do projeto nuclear iraniano, principalmente as defesas antiaéreas iranianas e os mísseis que eles, né, têm capacidade de disparar contra os inimigos próximos. E logo em seguida, no dia seguinte, o Irã começou a retalhar, atacando alguns países árabes vizinhos do outro lado, né, do Golfo Pérsico, principalmente ali os Emirados Árabes e tal. E isso, obviamente, com o objetivo de estender a guerra para todo o Oriente Médio e tornar essa operação muito mais custosa para os Estados Unidos e para Israel do que Uhum. simplesmente atacar o Irã. E aí a guerra também acabou indo para o Hezbollah, que é a organização que tem sede no sul do Líbano e que é uma espécie de proxy, né, um exército de proxy do Irã, disse que ia entrar na guerra e começou a atacar também Israel, e daí Israel revidou com ataques e com uma invasão territorial ao sul do Líbano. É, Vou começar por você, Adriana. O que você conta sobre como os iranianos perceberam e reagiram a esse ataque? Toledo, esse ataque pegou todo mundo de surpresa, né? O Irã está 7 horas na frente da gente, né? Então a informação que a gente tem é que esse ataque aconteceu na manhã do sábado no Irã, ou seja, na madrugada aqui, né? Ou no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, Uhum. onde eu tô, e foi um ataque coordenado, praticamente simultâneo. O ataque especificamente que matou o Khamenei, que é o líder supremo do Irã, ele envolveu 30 bombas, 30 mísseis Sparrow, que são mísseis de fabricação americana, e eles bombardearam o local, a localização dele, mas simultaneamente as torres de celular para que eles não fossem alertados sobre esse ataque, o QG da Guarda Revolucionária, que é a principal força, a milícia armada que protege, que tem como prerrogativa proteger especificamente o regime, o Ministério da Defesa, e as Forças Armadas. Então, foi um ataque coordenado, simultâneo e que pegou todo mundo de surpresa, porque na noite anterior, as autoridades americanas e iranianas estavam na Jordânia discutindo um acordo nuclear, mais uma rodada, né, da eterna discussão por um acordo nuclear com o Irã. Charlot, sob as regras da guerra, aproveitando, fazendo propaganda do seu livro, esse tipo de ataque, sem aviso prévio, sem declaração de guerra e já decapitando a principal liderança do país atacado, ele é legal? Não, mas a ilegalidade não é exatamente essa. A ilegalidade é você mover a guerra contra alguém. A guerra desde 1945 é proibida. A Carta das Nações Unidas proíbe o uso ofensivo da força na relação entre os estados, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo traumatizado com tudo aquilo que aconteceu, principalmente na Europa, duas bombas atômicas no Japão, decidiu proibir a guerra, mas manteve a autorização para os países se defenderem. Por isso eles têm as Forças Armadas e por isso os ministérios se chamam Ministério da Defesa, inclusive no Brasil. O único cara que mudou esse esquema foi o Trump, que Foi o passou a Trump. chamar o Ministério da Defesa para o Ministério de Guerra, e guerra é ilegal. Então você não pode mover uma ação ofensiva contra alguém, mas você pode usar sua Força Armada para se defender.
A grande discussão ali é quem é que iniciou qual guerra e quando. Porque, do ponto de vista de Israel, por exemplo, Israel vem sendo atacado por proxies, que em português, claro, são paus mandados de Teherã, na região, há muito tempo. Então, ele interpreta essa ação contra o Irã como uma defesa contra ataques que paus mandados do Irã estariam fazendo contra Israel há muito tempo. É claro que é um grande debate, né? Do lado contrário, o que se tem é o Irã dizendo que não tem controle total sobre, por exemplo, o Hezbollah no sul do Líbano, ou grupos radicais dentro da faixa de Gaza, ou grupos xiitas na Síria e no Iraque, que esses grupos têm suas agendas próprias, embora tenham afinidades com o Irã. Então, é um debate longo, dá para fazer um, dois, três programas só sobre isso. Mas sobre a legalidade, o que existe exatamente é essa obrigação de só se defender ou só agir com Uhum. aprovação do Conselho de Segurança, o que não foi nem cogitado dessa vez, porque nem foi consultado o Conselho de Segurança, mas jamais mover uma guerra ativamente, uma guerra de agressão. Isso é um crime de agressão, é o mesmo crime que o Vladimir Putin cometeu contra a Ucrânia 4 anos atrás. Quando você Uhum. move sua força armada para invadir, ocupar um outro país, atacar um outro país, sem estar se defendendo. E é E inconstitucional também que aqui nos Estados Unidos o Trump teria que ter passado pelo Congresso, que também não aconteceu, né? isso, O presidente não tem poder de declarar guerra, só o Congresso, e ele passou por cima do Congresso e agiu unilateralmente. vamos abrir para nós três, porque eu acho que vai ficar um bate-bola agora, porque eu vou lançar uma questão provocativa. Dá para chamar de guerra? É uma guerra? Efetivamente é uma guerra? Ou justamente a hipocrisia americana dizer, não, isso não é uma guerra, por isso eu não precisava pedir autorização para o Congresso? Como é que vocês acham que a gente deve chamar esse Olha, conflito? do ponto de vista do direito internacional, guerra é conflito armado ativo entre dois estados. Essa é a definição. Isso se dá com a intrusão do território de um Estado nacional ou ocupação de parte desse território, sem que seja a convite desse Estado nacional. Toda vez que você move tropas, aviões, embarcações ou mesmo mísseis, né, no território de um país, você tem uma intrusão do território soberano, isso caracteriza uma guerra. Ela seguindo adiante ou não, os estados reconhecendo esse estado de beligerância ou não, os estados fazendo declaração de guerra ou não, o que é muito incomum, não existe praticamente mais declaração de guerra. Mas o direito internacional do conflito armado ele diz que quando existe a invasão do espaço de um país, você tem instalado uma situação de guerra. Tecnicamente se chama conflito armado internacional e passa a legislar toda essa normativa da guerra, que é muito excepcional, que vai tratar, por exemplo, da morte do Khamenei. Você no início falou se ele foi assassinado ou não. Sim, Assassinato está no Código Penal da Lei Doméstica. O direito da guerra, que é um direito de Uhum. exceção, as mortes de combatentes não são crimes. Então, os mas é combatentes, sim. combatente. Pois é isso que eu ia dizer. Agora, a grande discussão é em que medida o líder de um país é combatente ou não. Porque, por exemplo, o Lula é chefe supremo das Forças Armadas. Um país que queira matar ele numa guerra vai dizer que ele é um combatente, ele é o cabeça das Forças Armadas. Agora, o país que é atacado sempre diz, não, ele é um civil, ele não é um combatente, embora seja o chefe das Forças Armadas. É o tipo de Uhum. zona cinzenta do direito, onde acontecem essas ações com o agressor defendendo o seu ponto de vista, dizendo que anulou um comandante das Forças Armadas, e o país atacado, dizendo que foi a morte de um senhor de 86 anos, que era um líder religioso que não tinha nenhum papel na condução das operações militares. O chefe, Adriana, o Trump é o chefe supremo das Forças Armadas Americanas, ou não? É, mas ele não tem o poder, como eu falei, de declarar a guerra. Pela lei, Ah, ele teria que passar pelo Congresso. Há uma exceção que seria uma emergência, mas até agora eles não conseguiram provar que emergência é essa. E o discurso, Toledo, está mudando, assim. Eles já falaram que era por conta do programa nuclear, que o Trump tinha dito que havia destruído completamente. Então a gente não sabe se ele estava mentindo antes ou se ele está vamos, mentindo agora. vamos fazer uma pausa aí, porque você tocou um ponto muito importante. O programa nuclear iraniano tem sido o motivo principal de o Irã sofrer um bloqueio econômico, de sofrer ataques de outros tipos de ataques militares, inclusive o próprio Trump, faz pouco tempo, jogou uma bomba que disseram que era uma das maiores bombas não nucleares que já existe, supostamente teria destruído a parte fundamental do programa nuclear iraniano.
o fato de estarem movendo uma nova guerra em maior proporção ainda contra o Irã agora mostra que aquilo era mentira. Tô errado? O que você acha, João? Para mim, Olha, eu acho que é uma das muitas mentiras que estão sendo contadas nessa guerra e que frequentemente são contadas em todas as guerras, né? A frase feita de que na guerra a primeira vítima é a verdade é muito verdadeira. Se a gente pegar a observação de um ator neutro, que não está envolvido no conflito, que são os observadores atômicos das Nações Unidas, nunca houve nenhuma informação desses relatores, desses investigadores da ONU, no sentido de dizer que o Irã possuía uma bomba atômica, né? Essa informação não existe. O Irã não tem armas nucleares. Israel tem armas nucleares. E tem armas nucleares de uma maneira mais ilegal do que o Irã, porque o Israel não participa dos acordos internacionais, dos tratados que tratam justamente de armas atômicas. O Irã assinou, aderiu e aceitava inspeção. Não existe inspeção de armas atômicas em Israel. Israel oficialmente não reconhece que tem um programa atômico. Eu não estou querendo fazer equivalência, mas mostrar o quanto é difícil encontrar mocinho nessa história. Então é uma acusação mútua de programas atômicos fora da lei. Mas o que a gente sabe no caso do Irã é que não existia uma bomba. O argumento israelense e, por consequência, o argumento americano, porque o Trump foi atrás do que dizia o Netanyahu, é de que eles estavam na iminência de fazer uma bomba. Só que essa iminência de fazer a bomba, ela é alardeada pelo governo israelense há muitos e muitos anos. Todos os dias o governo israelense diz que o Irã vai ter uma bomba no dia seguinte. Entretanto, isso nunca aconteceu ao longo do tempo se a gente toma como verdadeiras as informações da ONU. E é importante, Toledo, só para concluir esse comentário particular, é importante tomar a sério as observações da ONU, porque a gente tem um antecedente muito grave para esse tipo de situação, que foi em 2002, quando os Estados Unidos usaram esse mesmo argumento para dizer que o Iraque tinha armas de destruição em massa e moveu uma guerra contra o Iraque que terminou com a deposição e o enforcamento do Saddam Hussein. E a gente amanheceu descobrindo que nunca existiram essas armas de destruição em massa, apesar de a ONU também dizer que nunca existiram essas armas. Então, novamente, a novela se repete com o mesmo tipo de argumento, o mesmo tipo de ação na mesma região, de maneira que a gente parece entrar nessas situações com uma grande amnésia, como se nada disso nunca tivesse acontecido. Uhum. Adriana, você conta um pouquinho para a gente, por favor, é, sobre como é o Irã, porque é um país com o qual o Brasil tem relações econômicas importantes, mas não é um país vizinho como é a Venezuela, por exemplo, né? E eu só estou citando a Venezuela porque foi o alvo anterior do Trump. É um país que tem 90 milhões, mais ou menos, de habitantes, é um dos maiores produtores de petróleo, exportadores de petróleo, né? Sua economia é muito dependente do petróleo, e ele está numa posição geográfica estratégica, porque ele tem um território muito grande, que faz fronteira com o Golfo Pérsico e especialmente está ali o Estreito de Hormuz, né, que separa se eu não me engano, o Golfo Pérsico do Golfo de Omã, me corrija aí, Charles, se eu estiver falando bobagem, e pelo Estreito de Hormuz passam 20% da produção de petróleo do mundo. Ou seja, de cada 10 barris, 2 passam por ali e o Irã já falou que vai afundar, incendiar os navios que passarem por lá, não importa a bandeira, não importa a carga. Ele decretou o fechamento do Estreito de Hormuz, não se sabe até que ponto ele é capaz de cumprir essa ameaça, mas já provocou um efeito gigantesco sobre o mercado de petróleo. O preço do petróleo, que estava na faixa dos $70 o barril, já está sendo negociado a 80, às vezes chegou a bater 85, recuou um pouquinho. O preço dos fretes de navio aumentou barbaramente, o preço do seguro das cargas também aumentou barbaramente, e tudo isso já levou chamado mercado a uma expectativa, a uma projeção de que nós vamos ter talvez recessão e inflação e começar a fuga de ativos, né? Quando isso acontece, os aspas investidores tiram o dinheiro de locais que podem ter mais risco na visão deles e vão comprar, sei lá,
bondes do Tesouro Americano, coisa que valha. Começando por você, João, depois para a Adriana. Qual que é a... pa- Por que que o Irã, uma guerra no Irã, é tão mais relevante do ponto de vista global do que o ataque à Venezuela que resultou na prisão do Maduro? Pela posição geográfica que tem, a posição econômica que ocupa, o papel geopolítico que tem em toda essa região, suas conexões com outros grupos xiitas que fustigam Israel, é uma coleção de assuntos cruzados, né? Como você mesmo enumerou aí, 20% da produção mundial de petróleo é muita coisa. É a principal rota a abastecer a China, por exemplo, que é um ator ausente no conflito, mas nem tanto, porque logisticamente a China foi tremendamente prejudicada. A China é o maior importador de petróleo do mundo, ele não é um grande produtor de petróleo, ele depende desse Estreito de Hormuz que você mencionou para receber o petróleo que consome. É um prejuízo diário enorme para a China. E, além disso, esses ataques feitos nos países do Golfo também interromperam todo o tráfego aéreo civil. Dubai e Doha são os dois principais lugares por onde passa a aviação civil que tem a China como destino. Então, as exportações chinesas que também vão por via aérea estão prejudicadas. Pra você ter uma ideia, você me pergunta a importância do Irã, é essa, quer dizer, é um gargalo que diz respeito a grande parte do tráfego mundial de riquezas no mundo. Então, não é uma situação só doméstica iraniana. Agora, só para matizar um pouquinho do que você diz, quer dizer, o Irã ataca os países ao redor, a gente não pode confundir os ataques que estão sendo feitos a bases americanas instaladas nas monarquias do Golfo Pérsico contra ataques deliberados contra os países do Golfo Pérsico. Eu acho que esse é um ponto nebuloso ainda, porque embora geograficamente os países ao redor estejam sendo atacados, os alvos, na verdade, são bases americanas instaladas nesses países por famílias que dominam essas monarquias trilhardárias do Golfo Pérsico, que em algum momento em sua história resolveram abrigar essas bases. Isso é motivo de grande divergência na região, no mundo muçulmano. Se a gente recuar ainda mais no tempo, até 2001, e os atentados contra as Torres Gêmeas, Osama Bin Laden era saudita. A bronca dele é que os Estados Unidos tinham instalado bases americanas na Arábia Saudita, que tem os locais mais sagrados para os muçulmanos, né? Então, essa coisa de os Estados Unidos cercarem o Irã com bases militares nos países do Golfo é o que provoca também essa reação militar iraniana que acaba atingindo os países ao redor e alastrando o conflito para além de suas fronteiras, a ponto de chegar até o Chipre, né, que envolve agora forças britânicas e francesas. Então, a gente não fala numa guerra mundial, porque de fato não é, mas do ponto de vista geográfico, ela é bastante abrangente, do ponto de vista de número de países envolvidos, de continentes envolvidos e de disruptura no comércio mundial. Por isso o Irã é tão importante. Adriana, conta um pouquinho sobre como é a paisagem no Irã, como é a vida no Irã. É um país que você chega lá e imediatamente sente a presença religiosa, ou é um país muito mais modernizado do que as séries e filmes americanos pintam? Bom, quando você entra no espaço aéreo iraniano, o comissário de bordo já pede que todas as mulheres se cubram, porque é lei no Irã que as mulheres, mesmo as estrangeiras, usem o hijab, que é o véu islâmico. Então, a primeira vez que eu fui para lá, muito influenciada por essa imagem, né, que o Irã tem, a gente vê muita imagem daquelas mulheres com chador, a maior parte das imagens que chegam para a gente são das mulheres religiosas, da parte religiosa da população, e cheguei, então, eu fiz uma parada em Dubai, pedi lá no shopping para umas moças, que lá eles usam o niqab, que é um outro, né, tem muita diversidade de vestimentas no mundo muçulmano. O niqab é uma outra coisa, elas deixam só os olhos de volta, de fora, mas pedi, falei, olha, eu sou brasileira, nunca usei isso, como é que eu faço, né? Ai, a gente não sabe, deixa eu ver. Então você já vê a diversidade que tem no mundo muçulmano. As meninas na Emirados Árabes não sabiam como as mulheres no Irã se vestiam. Bom, elas me Sendo que é ajudaram a separado por comprar, um golfo, né? é, Não é assim, e é muitos completamente milhares de quilômetros, diferente. né? Não, e é completamente diferente. E aí, bom, ela me ajudou, depois à noite no hotel, apareceu lá com mais véus para dar para mim de presente. Bom, eu sei que eu cheguei no aeroporto de Teherã toda coberta, toda de preto, que era a imagem que eu tinha dos iranianas, e aí olho ali
a minha tradutora e guia, a Marjanê, de calça jeans, com uma batinha, um véuzinho todo colorido, que mal cobria o cabelo, brinco, toda maquiada, e ela olhou para mim e falou: que você está fazendo vestida assim? O Irã é muito moderno. E nós fomos para o centro do Irã com ela dirigindo, ouvindo funk iraniano. E Funk aí a minha iraniano. funk iraniano. E aí a Marjaneh me levou a festas no Irã. O Irã proíbe, o regime proíbe álcool, por exemplo, né? O regime ele determina realmente, né? A lei islâmica no Irã ela determina realmente, ela tem um efeito, um controle sobre a vida das pessoas. Então é proibido vender álcool no Irã. Só que tem uma comunidade armênia que é cristã. Eles podem consumir álcool, mas não podem vender. Obviamente, a juventude iraniana burla essas regras, então a gente foi a festas, eles chamavam, tinha um 0800 lá, o número da quitandinha do supermercado, que eles chamavam lá uma compra e a compra chegava com as verduras em cima e com as garrafas de bebida embaixo. Então, tem Hum. uma frase, Toledo, que é assim, no Irã o que se vê não é e o que é não se vê, né? A gente tem realmente, eles têm uma noção muito forte da herança do Império Persa, né? O Irã eles são herdeiros do Império Persa, o que alimenta um forte nacionalismo hoje no país, sempre alimentou. Eles olham para esse período da história dos ayatolás como algo passageiro. Você tem a grande parte, 70% da população nasceu depois da Revolução Islâmica, né, tem menos de 40 anos, então não se sente representada por esses ayatolás. 70% das mulheres ocupam as vagas nas universidades, elas foram recentemente atingidas de uma forma desigual no mercado de trabalho, né? Quando eu estava lá, elas ocupavam metade do mercado de trabalho, hoje esse índice está em 15%, com todas as sanções, o acirramento da crise econômica, e sem emprego, o que elas fizeram? Elas lideraram praticamente todas as grandes revoltas, os protestos, elas se organizaram e lideraram praticamente todos os protestos que tiveram aí recentemente, inclusive o último de janeiro, né? A gente viu notícias de que houve comemoração no Irã pela morte do Ayatollah. Até que ponto essas imagens são representativas do que você experimentou e conviveu lá? A maioria da população, de fato, Olha, rejeita a lei islâmica ou não? Ó, Olha, Toledo, eu falei com iranianos que estão na diáspora, porque a gente precisa entender também que hoje a maioria dos iranianos reformistas, né, que são contra o governo, os opositores, por conta da violência do regime, que foi piorando, né, quanto mais o regime era perseguido e se aplicava sanções, crise econômica, mais o regime tentava controlar ali a população com esses costumes, com a polícia da moral, porque existe até tem uma forte relação, né, até com a forma como as pessoas se vestem no Irã e a sua posição política. Então, as mulheres que usam o véu mais com o cabelo mais de fora, que se maqueiam, que usam um salto, né? A polícia da moral as persegue. Eu vi várias sendo levadas para a delegacia por conta da roupa, mas porque eles sabem que a roupa, a forma como as mulheres se vestem no Irã virou uma bandeira política. Né? As que usam chador, em geral, são as que são, apoiam o governo. Né? Então, essas pessoas, muitas desses iranianos na diáspora, de fato comemoraram todos. Eu falei com pessoas no Irã, em Londres, enfim, na Suíça, na Alemanha, aqui nos Estados Unidos, né? No momento em que houve a notícia da morte do Khamenei, teve aquela explosão de celebração.
quase impensada, quase, né, assim, foi Espontâneo. um alívio, né, muito Uhum. espontâneo, um alívio, porque realmente eles vinham, é um regime opressor, muitos desses jovens que estão fora do Irã são migrantes recentes, né, que fugiram, os protestos que houve em janeiro, a gente teve, eles foram realmente, assim, um ponto de virada para a população, para a maioria da população, porque o governo foi para as ruas e durante 2 dias matou dezenas de milhares de manifestantes, inclusive adolescentes. A gente tem o Irã produziu 2 prêmios Nobel da Paz, 2 mulheres prêmio Nobel da Paz, uma está no exílio, né? E uma está presa. O Irã ainda tem uma a mais recente, que foi nomeada em 2023, ela está presa, que é uma ativista por direitos humanos, a Shirin Ebadi, que eu entrevistei, tive na casa dela, que foi a primeira mulher a ganhar o Nobel da Paz, uma iraniana, está agora no exílio, né? Eu me encontrei com ela na casa dela em Teherã, ela hoje está no exílio. Então, essas pessoas realmente havia um grito mesmo, quase sufocado, né? E quando houve a morte do Khamenei, eles, na verdade, comemoraram o fim não de um regime, porque os iranianos são super politizados, eles sabem que seria muito difícil, né, que a morte do líder supremo não significa de forma alguma a queda do regime, até porque ele tinha 86 anos e estava morrendo de um câncer terminal. Né? Muitos hoje no Irã falavam que ele sabia do ataque e que ele esperou para se tornar um mártir, porque a melhor coisa que poderia acontecer para um líder supremo que governou por quase 4 décadas, né, com poder absoluto, e o líder supremo no Irã tem o poder absoluto sobre o Congresso, sobre a escolha do presidente, sobre os judiciários e todas as instituições, né, e que ele teria feito isso para se tornar um mártir, enfim, a gente não sabe, mas é melhor do que morrer velhinho, né, para a Ô, Adriana, imagem da revolução. entendi. A gente vai ter que fazer um intervalo, porque já chegamos na metade do programa, mas a pergunta que eu vou deixar pendurada aqui para você e para o Charlot já foi anunciado o sucessor do Khamenei, que foi morto nesse ataque americano. E é o filho dele, o que obviamente não constava na lista de nomes que o Trump disse que já tinha lá pensado, que seriam ótimos sucessores e tal, né? Vou deixar isso no ar e a gente volta depois do intervalo para comentar qual é o futuro do Irã.